Nascida em Belém do Pará, sou pedagoga, artesã, sou criadora do espaço Ateliê Tecelã, lugar onde eu crio as minhas mitomandalas. Participo aqui em Belém do Comitê Interreligioso do Pará, da Abrauíca, e também sou coordenadora do Herbe. Sou sacerdotisa da tradição indiânica do Brasil. Inspirada no trecho do mito de Minerva, onde ela, para se tornar a patrona de Atena, ela cria a planta oliveira. Essa planta ela tem um poder medicinal muito forte a partir da liberação do óleo da oliva. Então, o seu teor de amargura e o seu poder curativo. Amar Minerva é amar também as suas criações. A oliveira, uma delas, produz o fruto meio amargo, a oliva, responsável pelo azeite, que tem no corpo efeito cicatrizante para ferimentos, restaurador para tecidos lesados, uma base medicinal para se fazer ungüentos, poções, curativos, regenerações. O uso do óleo de oliva, ou melhor, do azeite de oliva, tão divulgado, tão difundido dentro do uso na cultura grega mesmo, ele traz os benefícios diversos internos para o corpo, né? A restauração da flora, o equilíbrio todo do intestino. Então, a criação de Minerva me lembra, com todo esse benefício que ele traz, a vida saudável que ele pode nos proporcionar, tanto comendo o fruto como utilizando o azeite, me faz lembrar a nossa própria natureza aqui na nossa região, através da deusa Mani. A deusa Mani traz uma lenda alegre e triste. A gente conhece a deusa Mani, que deu origem à palavra Maniva, como aquela que nasceu na tribo, uma criança com a pele muito clara, uma criança que transmitia para sua tribo, para sua família, muita alegria por onde ela passava. Mani recebeu esse nome da sua própria mãe. Ela adoeceu. E para trazer a sua cura, o pajé da tribo foi chamado diversas vezes. Esse pajé fez diversos rituais de cura. Mesmo com todas essas tentativas, com todos os esforços, Mani morreu. E trouxe muita tristeza para sua família. Enterraram o corpo de Mani dentro das tradições tupi. Seu corpo foi enterrado dentro da sua própria oca. Seu corpo ali ficou regado pelas lágrimas e por água, né? Seus pais choraram muitos dias sobre a sua sepultura. Num certo momento eles perceberam que ali nasceu uma planta marrom, que por dentro era branca. Os índios perceberam que aquela raiz poderia ser um alimento, e assim foi. A raiz da mani, chamada depois mandioca, servia para fazer farinha e uma bebida muito usada, o cauim. A nova planta recebeu então esse nome, Mani-oca. Mani, o nome da índiazinha, e oca, a casa tradicionalmente indígena. O trabalho com os venenos me inspirou um poema oráculo. Poema que eu tiro da caixinha algumas palavras que formam um sentido que se transforma num poema. Eu alucino em gotas, miligramas nativas fatais. Tremores, confusões, vulcões e colapso. Sou o lobo na erva, o trompete de pelos finos, oculto, exposto, sou quem bane, paralisa, o mesmo que dá miçanga para o teu pescoço, te leva em dose letal de delírio e sono. Te devolvo o pulso,
o impulso, o insulto da dor que te prostra. Se isso quiseres, me acolhe. Em cuidadosa reverência me extrai. Na sombra agradável e no subir das paredes, porque te protejo em casa. Teu chapéu, teu jardim, na flor da minha primavera. Me inspiraram em trazer para vocês o uso de 2 venenos da nossa flora, que tem um teor de amargura muito alto, em função das suas propriedades. Eles são muito potentes, capazes de levar a óbito um animal grande como um touro, como uma vaca, e também levar a óbito uma pessoa. Eu trago para vocês aqui, eu vou apresentar o assacu e a mani. A minha experiência com esses venenos, ela vem do meu contato com a bioenergética. É um método de diagnóstico de doenças, enfermidades, criada pelo doutor japonês Yoshiaki Omura. Aqui no Brasil, ele foi divulgado pelo padre Renato Bart, não só no Brasil, mas em vários outros países da América do Sul, como a Nicarágua, América Central, Nicarágua, Uruguai, Paraguai, para trabalhar com comunidades que não tinham acesso fácil à medicina. Eu conheci o método bioenergético que faz diagnóstico de enfermidades no corpo no ano de 2006, um contexto de adoecimento da família, né? Eu tinha uma amiga terapeuta das ervas, então ela me sugeriu que eu fosse conhecer esse método de uma cura muito natural. Então eu tive essa experiência de me curar de enfermidades a partir desse veneno tão interessante que é o assacu. Essa escolha da medicina das ervas tem a ver com a minha história de vida mesmo, de fato. Eu nasci numa família que fazia os seus próprios remédios. Minha mãe é da Ilha do Marajó, meu pai é de Santarém, então o hábito de fazer os próprios remédios é comum na minha história de vida, comum da minha família. E os remédios se pegavam no quintal. Minha família é uma família de plantadores, é uma família de pescadores, uma família que tem a cultura da terra. Vivia do escambo na Ilha do Marajó, lá nos anos 40, nos anos 50. Então, quando meus pais vieram para a cidade, para Belém, e se estabilizaram por aqui, nós nascemos já dentro dessa cultura da feitura do próprio remédio. Sempre nós tínhamos um óleo, um unguento, a andiroba, nós tínhamos sempre os elixires para desintoxicar, para curar as cicatrizes e os baques vermelhos, hematomas das quedas das crianças e tudo mais. Então, utilizar remédios farmacêuticos é muito raro. Então, fazer o próprio remédio, ter a planta no quintal, isso é mesmo da natureza da minha família. Então, esse método que diagnostica as enfermidades, para mim, além dele ter essa relação ancestral mesmo da minha família, ele é para mim uma resistência. É uma medicina de resistência que se mantém mesmo com os monopólios da indústria farmacêutica. Nós sabemos o quanto que a cura ela é muitas vezes de enfermidades muito grandes, assim, muito difíceis de curar, ela pode ter uma cura mais fácil, um processo mais simples, mas nós sabemos o que acontece por trás, não é, daquilo que a gente vê em termos de manipulação das descobertas científicas, não é? Então, muito é retido, é ocultado para que os outros remédios possam ser produzidos e vendidos. Então, o comércio farmacêutico, ele tem esse aspecto muito perverso, né? Porém, eu sou alguém que eu não nego a medicina alopata. Penso até que a medicina com as ervas e a alopatia podem caminhar juntas. Eu penso que devem caminhar juntas.
Essa escolha também tem a ver com toda a conjuntura do abandono da saúde pública, né? As famílias nas cidades, na periferia da cidade de Belém, elas se cuidam da sua saúde, muitas vezes porque elas não têm um acesso à saúde pública. Toda essa dificuldade que se vive para se ter acesso aos remédios, às consultas médicas, não é, pode ser sanado no momento que você consegue ter no seu quintal uma horta medicinal. Quando você tem uma dor de barriga, quando você tem uma náusea, quando você tem machucados, você recorre ao seu quintal. Isso é riquíssimo, isso é transmitido de geração em geração, né? Então a escolha do método ele tem a ver profundamente com essa escolha da minha família, essa forma de viver. E a maneira de diagnosticar a enfermidade, aí reside a sabedoria da deusa. Porque o corpo fala o que sente, o corpo mostra o órgão adoecido, evidenciando a partir do método que ali a energia não circula. Quando o método é aplicado, o órgão saudável se manifesta de uma forma, a energia flui de uma forma. Quando ele é adoecido, ela é paralisada. O corpo sabe emanar a sua energia, o corpo sabe dizer aquilo que precisa ser transformado dentro dele. E o que é muito interessante para mim na minha vida sacerdotal foi perceber que o método bioenergético tem muito a nossa forma bruxa de ser. A energia de um órgão adoecido ou saudável é capturada por uma varinha de metal, de preferência uma varinha de prata. Mas também o cobre é um excelente capturador de energia. Nós sabemos disso porque muitos eletrodomésticos nossos têm cobre nos seus motores, então eles são excelentes. Esses metais eles são muito usados pelas terapeutas na hora de capturar a energia dos órgãos. A varinha toca o órgão sobre uma roupa ou um corpo nu e ela sabe capturar a comunicação daquele órgão. A maneira de manipular as ervas também é uma forma muito primitiva, muito bruxa de ser, né? O uso do vinho, a feitura das tinturas, a feitura dos remédios, são verdadeiras poções. A feitura dos ungüentos. E o que é mais interessante é que todas as receitas são definidas, são ditas pelo próprio corpo. Ao utilizar esse método, eu vi o quanto que meu corpo é sábio. Como ele sabe o que precisa para ser saudável. Eu entendi como os venenos, se administrados sabiamente, devolvem a vitalidade. E o que é mais especial no meu processo, que a vida dentro do meu corpo se renova, destruindo apenas aquilo que nos prejudica. Esses dois venenos que eu trago, a amaniva e o assacu, eles são usados na medicina natural e têm um poder de cura testado amplamente. Quero mostrar para vocês então o assacu, aqui representado na sua casca. O assacu é uma árvore que chega a ter mais de 130 metros. Ela tem o dorso todo cheio de espinhos e tem nas suas folhas, no seu fruto e também na sua casca uma propriedade que se chama lectina. A lectina é uma proteína que, em contato com a mucosa, em contato com o intestino, em contato com a pele, é capaz de causar queimaduras muito graves, um ardor muito grande. Além disso, ela é corrosiva. Ela libera um suco
pastoso, pastoso, que é capaz de trazer para o organismo de forma, no seu interior, uma capacidade de cola, como se ela vai colando hemácias do sangue, ela vai colando as proteínas na sua estrutura, causando para o organismo humano uma retenção do fluxo normal do sangue. Então ela é capaz de trazer diarreia, vômito, muitas convulsões e queimaduras internas profundas. Essa planta, esse suco do assacu, ele é tradicional na região amazônica desde períodos pré-europeus, porque ele servia para envenenar as flechas. A mandioca para nós, ela é do dia a dia. O nosso sacerdócio, ele é nutrido pela mandioca. As nossas festas são nutridas pela maniva. Nós adoramos comer maniva, nós adoramos comer mandioca, nós adoramos comer farinha. Então, essa deusa, ela nos nutre concretamente no nosso dia a dia, ela nos dá vitalidade. Por isso, ela é uma divindade muito especial para nós. Nós sentimos a presença da deusa nas nossas celebrações, nas nossas conversas, nos nossos cafés da manhã. Mani, manioca, mandioca, maniva, elas são certamente uma divindade nutridora, capaz de alimentar toda uma família, toda uma tribo, toda uma nação, mas também reside nessa raiz todo um poder de envenenamento que é observado. Por exemplo, temos um indicador do seu potencial de veneno, os animais. Na mata, nós percebemos que os animais sabem onde procurar o alimento e os animais sabem se afastar daquilo que pode trazer algum prejuízo para a saúde deles. Então, a maniva, existe um dito, as pessoas sempre brincam muito conosco em relação à maniçoba. Dizem assim: quantos índios morreram para se descobrir que a maniva é venenosa? Isso é interessante porque realmente a experiência que eu vivi de envenenamento a partir da maniva mal cozida mostra que ela pode levar a óbito uma pessoa, né, se for ingerida em grande quantidade. Numa quantidade menor, ela leva até ao coma um ser humano, né? Mas na observação do comportamento animal, a maniva ela não é procurada para ser mastigada pelos animais. Então, quem conhece, quem vive a tradição do cultivo também, da criação de animais, percebe, a partir do comportamento dos animais, quais são as ervas, as plantas que possuem veneno. Por exemplo, no jardim, as saúvas, quando estão no período já de abastecimento do seu ninho, antes do inverno, elas sabem o que procurar. Elas são um indicador importante na natureza, porque elas vão procurar pedaços de folhas que são nutritivas e que vão produzir a fermentação dentro dos seus ninhos, capazes de abastecer a comunidade por todo o tempo em que elas terão que ficar submersas, não é? Então, se formos observar direitinho o comportamento das saúvas, elas vão nos dizer quais são as plantas que são venenosas no seu jardim, no seu quintal, no seu pedaço de terra. E ali você vai perceber onde estão os venenos, onde eles se localizam. O uso mágico da maniva como limpeza energética de qualquer tipo de ambiente. Ela está sendo sugerida, então, nesse workshop como um elemento para banimento. Amplamente usada, podemos fazer em banhos de limpeza pessoal. Nós podemos usar para delimitar espaços purificados, antes de iniciar um trabalho em círculo.
pode ser usado nos espaços públicos, de celebração pública. Ela purifica, ela limpa. Nos ambientes de trabalho, qualquer ambiente de trabalho onde você percebe que a energia precisa circular, que a energia está sendo retida, você pode banir com a evaporação, o cozimento da folha da maniva. Na sua moradia, compartimento por compartimento, pode soltar, liberar da panela, praticamente em fervura, toda a fumaça que é produzida então. Você está fazendo assim então uma magia que vai limpar totalmente o ambiente que você convive e percebe que precisa. Depois de cozida, a folha da maniva se transforma numa iguaria muito especial nas nossas mesas, que é a maniçoba. Ela vem do uso indígena da folha e também da influência africana, juntando com vários pedaços de comidas. Então ela é utilizada normalmente em festas, nos grandes festejos, nas grandes festas da cultura paraense, e é muito aguardada e ela é muito procurada, saborosa. Ninguém pode imaginar que antes de se tornar essa iguaria ela era tão perigosa. Bom, esse é o preparo para uso mágico da maniva. A maniva ela está sendo aqui colocada em água, numa vasilha com água, 5 palmas de maniva, para que ela ferva. A fervura da maniva ela vai exalar aquele veneno chamado o veneno cianeto, que vai funcionar magicamente como um elemento de banimento. Esse vapor é importante. Então, o uso mágico da maniva, ela é feito assim. A intenção de banimento, de banir energias negativas do ambiente, de qualquer tipo de ambiente. Você coloca as folhas da maniva para ferver. A fervura, ela vai possibilitar que o cianeto se desloque e evapore. Então, o uso mágico, ele é com a fumaça, fazendo exatamente esse movimento. Aqui tampa-se a panela e libera o vapor que sai com a fervura. A fervura, a vasilha, ela vai ser deslocada. Você pega a vasilha e você leva para qualquer ambiente da casa, onde você precisa limpar energeticamente o ambiente. Então, você pega a vasilha e destampa várias vezes na medida que você vai circulando o ambiente em sentido anti-horário, para que seja totalmente banido daquele lugar o que você acha que está prejudicando. Bom, a ingestão da maniva não cozida, ela traz para o corpo humano uma série de perturbações. É a prática da cultura da mandioca, ela ser fervida, folhas fervidas e caule fervido, por 7 dias. Porque menos que isso, o cianeto não é liberado da planta pelo vapor. Então é muito perigoso ingerir a maniva mal cozida. 7 dias é o tempo excelente para que ela fique totalmente sem o cianeto para o consumo, está própria para o consumo. Se ela for ingerida num período menor que 7 dias, ela é capaz de causar para o corpo humano diarreias, vômitos, convulsões,
perturbações mentais, confusões mentais. Então, ela causa um distúrbio neurológico. Ela é tão perigosa, o cianeto é tão perigoso que pode causar, inclusive, o coma. Nós temos então aqui uma poção feita com açacu e o óleo, que absorveu agora as propriedades do açacu. Ela vai ser usada para um feitiço de proteção, que vai ser feito a partir do fogo. Nós vamos colocar essa poção com folhas e gravetos, porque a partir da fumaça você vai visualizar a situação de ataque que pode estar vivendo, vai invocar a face da deusa protetora e vai intuir e manifestar a sua intenção. Assim, a sua magia está feita. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop e que vocês façam magias excelentes com a açacu e com a maniva. Também quero agradecer a equipe organizadora que me convidou para participar dessa versão do Encontro Anual de Bruxos. Eu me senti muito feliz, né, de poder compartilhar com todos essa cultura, essa vivência e essa sabedoria. Salve Minerva!